Olá, gente. Aqui é Guilherme, professor de matemática, e esse é o nosso canal no YouTube. Iremos ver hoje as propriedades dos limites de sequências em números reais. Vejamos aqui. Lembrando que definição de limite. Definição de limite. A n, limite de an. Quando n tende a mais infinito, é igual a L, C e somente C, para todo epsilon maior que zero. Existe um número natural pertencente ao conjunto do... É óbvio. Pertencente ao conjunto de naturais, tal que se n minúsculo maior do que n maiúsculo, então módulo de an menos L é menor do que epsilon. Então, aqui a gente tem para todo número natural vale essa propriedade. Essa aqui está em fórmula lógica, isso significa que dado um epsilon sempre vai existir um número natural, tal que qualquer outro número natural com a propriedade de ser maior do que n maiúsculo, definido anteriormente aqui, ele vai ter essa propriedade, a n menos L, menor do que epsilon em módulo. Então, no caso do limite de a n ser mais infinito, só muda um pouquinho. Isso aqui é uma revisão, aqui no caso, para todo n maiúsculo maior que zero, existe n natural, tal que para todo n natural, em vez de escrever isso aqui, nós escrevemos a n maior do que esse valor grande. A gente supõe um m bem grande, vai sempre existir um valor n, tal que a partir dele todos os valores vão ser maiores do que n. E agora, limite menos infinito, basicamente, para todo m pertencente a z, aos inteiros, vai existir um número natural a partir do qual todo mundo vai ser menor do que n. É claro que aqui anteriormente poderia ter posto m pertencente a z também. Não faria muita diferença, mas se um m é negativo, seria bem fácil os números serem maiores do que n. Então, aqui é maior para definição de mais infinito e menor para a definição de menos infinito. No caso, teríamos que especificar m igual pertencente a z em ambos os casos, de mais infinito e menos infinito. Voltando agora para as propriedades. As propriedades são as seguintes. Primeira propriedade que a gente vai ver é que, restringindo uma função real, nos naturais o limite permanece o mesmo, caso ele exista nos reais. O que a gente tem aqui? Suponha que f seja uma função real. Seja f de R em R, tal que limite de f de x
quando x tende a mais infinito, seja igual a L. Limite de f de x, quando x tende a mais infinito, seja igual a L. Então, se a n igual a f de n para todo n pertencente aos naturais, limite de a n, quando n tende a mais infinito, é igual a L. Então, hoje nós temos a seguinte situação. Toda vez que eu tiver uma função tal que o limite exista, a função real tal que o limite existe, existe uma... Se a sequência coincide com f em cada ponto nos números naturais. Lembrando que sequência só está definida em números naturais. Então, o limite da sequência vai ser o mesmo que o limite da função real. A recíproca não é verdadeira. Se tivermos uma função C, limite de a n, quando n tende a mais infinito, é igual a L, não se pode garantir, mas também não se pode garantir o contrário. Não se pode garantir que f de n, que f de x, tende a L quando x tende a mais infinito. Ou seja, que limite quando x tende a mais infinito de f de x é igual a L. Não podemos garantir isso aqui. Não podemos. Exemplo. No caso, f de n igual a n para n para todo n. Natural. Exemplo. Limite de seno de nx, seno de nπ. Limite de seno de nπ quando n tende a mais infinito é igual a zero. Afinal, todos os valores são iguais a zero. Mas não existe limite quando x tende a mais infinito de seno de πx. Então, o limite de seno de πx não existe, mas o seno de πn existe, é zero. Então, temos um contra-exemplo ilustrando essa propriedade aqui. Vamos agora para a demonstração da propriedade Vamos para a demonstração da propriedade da restrição de uma função real. Quando restringimos uma função real, a função permanece, o limite permanece o mesmo. C. Suponha que f de R em R é uma função e limite, vamos usar a definição de limite vista em cálculo 1. Limite quando x tende a mais infinito de f de x
igual a L. Então, dado epsilon maior que zero, existe n pertencente aos reais, tal que se x maior do que m, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. No caso, como os números naturais estão ilimitados em N, em R, podemos verificar que se para esse x vai existir um N maior do que esse x aqui. Existe um N maior do que esse M aqui. Então vejamos. Com epsilon maior que zero, temos se N maiúsculo, N minúsculo, maior do que parte inteira mais 1 de N, ou seja, esse valor N menor inteiro maior que M. Então, se N for maior do que isso aqui, temos N maior do que M. Então, logo, f de n maior menos epsilon, f de n menos epsilon, menos L menor do que epsilon. Desculpa aqui que eu estou me enrolando um pouquinho, mas aqui a gente tem, essa é a definição do limite em reais. N é um número natural, também vai ser um número real. Então f de n menos L igual, vai ser menor do que epsilon. Módulo. Logo, como a n é igual a f de n, a n menos L é menor do que epsilon. Mas isso é exatamente o que a gente estava procurando. Então basta tomar esse valor aqui que o nosso problema está resolvido. Então, mas agora, por que o contrário não vale? Porque o que aconteceria? Porque, na verdade, se a gente usasse a definição do AN, primeiro, dizendo que o AN coincide com o f de n e que o limite do AN existe, poderia ter x, poderia ser que o x não fosse inteiro. E no caso do x não fosse inteiro, sendo maior do que m, nada se poderia afirmar sobre o f de x menos L. Mas aqui se pode afirmar porque o n é um subconjunto do R. Então a consequência é essa, o limite existe e vai ser igual.
Vamos ver um dos teoremas mais importantes das propriedades de limites. Teorema. O limite é único. Em vez de escrever o limite é único, vamos escrever formalmente. Se limite, quando n tende a mais infinito, de a n é igual a L, e limite, quando n tende a mais infinito, de a n, mesmo a n, igual a m, então L é igual a n. Isso significa que a limite é uma função bem definida. Limite pode servir como uma função, no caso, que leva uma sequência a um valor real. Na verdade, numa função dentro do domínio onde os limites existem. Mas, de qualquer forma, a função não teria dois valores, não resultaria em dois valores diferentes. Suponha que L é diferente de N e seja epsilon igual a L menos N, módulo disso, sobre 2. Então, dado epsilon maior que zero, então existe n, que o epsilon já está dado aqui, existe n maiúsculo, tal que se a n é maior, tal que se o n minúsculo é maior do que o n maiúsculo, a n, módulo de a n menos L, é menor do que epsilon. E existe n', tal que se n é maior do que n', módulo de a n menos m é menor do que epsilon. Continuando, aqui, se n maior do que n', do que o máximo de n', módulo de a n menos L, menor do que epsilon, e módulo de a n menos m menor do que epsilon. E aí o que acontece? Lembrando que o epsilon ele é módulo de L menos M sobre 2. Epsilon igual a módulo de L menos M sobre 2. Então, módulo de AN menos L mais módulo de AN menos M menor do que 2 epsilon, igual a módulo de L menos M. Bom, nesse caso,
temos módulo de AN menos L, mais, aqui eu posso inverter, módulo de N menos AN, e menor do que módulo de L menos AN mais AN menos N. Vou inverter aqui, porque vai ficar com AN menos N, L menos AN. Porque invertendo a gente não tem nenhum problema, já que invertemos o sinal e está dentro do módulo. Dentro do módulo não vai fazer diferença. Então, vejamos o que aconteceu aqui. Temos dois números tais que módulo de R mais módulo de S menor do que módulo de R mais S. Absurdo. Para quem lembra da desigualdade triangular. Isso aqui é o contrário da desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular contradiz e temos, portanto, o absurdo que vimos. E, portanto, L não pode ser diferente de M. Pela desigualdade triangular. Bom, gente, o vídeo é esse. No próximo veremos as propriedades de soma e produto, entre outras propriedades de limites. Obrigado, é isso aí.